Já parou pra pensar em como contar uma história daquela, sabe? Cheia de amor, de magia, de tragédia, mas sem usar uma única palavra? Parece impossível, né? Pois hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do balé clássico para descobrir justamente isso. Como é que o corpo em movimento consegue virar uma linguagem tão poderosa e elegante? Então essa é a grande pergunta, né? Como é que se conta uma história completa, com personagens cheios de personalidade, um turbilhão de sentimentos, sem que ninguém abra a boca para falar um A? Bom, a dança, e especialmente o balé, tem uma das respostas mais incríveis para isso. E olha, essas histórias contadas com o corpo não são historinhas quaisquer, não. A gente está falando de verdadeiras lendas, balés que são passados de geração em geração. É uma tradição muito especial que tem um nome: balé de repertório. Para entender melhor, sabe aqueles filmes ou livros clássicos que todo mundo conhece e ama? Então, balé de repertório é mais ou menos isso. Pense em espetáculos como Gisele ou Quebra-Nozes. Eles foram criados, há muito, muito tempo, mas a história e os movimentos são tão geniais que as companhias de dança do mundo inteiro continuam montando essas peças até hoje, sabe? Mantendo toda aquela magia viva. Agora, se a gente tivesse que eleger o clássico dos clássicos, o mais famoso de todos, com certeza seria O Lago dos Cisnes. Ele foi criado lá em 1877 e, olha, é provavelmente o balé mais conhecido do planeta. A história é tão icônica que virou quase um sinônimo da própria dança. E já vou avisando, prepara o coração, viu? Porque a história desse balé é uma tragédia daquelas de novela, com feitiço, amor impossível, reviravolta, tudo para deixar a gente sem fôlego. Bora ver como essa trama acontece no palco. Olha, a história é assim. A gente tem a princesa Odete. Ela sofre uma maldição terrível e é transformada em cisne durante o dia, só voltando a ser humana à noite. Aí, o príncipe Siegfried a encontra, se apaixona perdidamente e jura amor eterno, que é a única coisa que pode quebrar o feitiço. Só que tem um problema, claro. O feiticeiro que lançou a maldição engana o príncipe usando a própria filha, a Odile, que se passa pela princesa. Ela é o famoso cisne negro. O final é super triste. Como o príncipe jura amor pra pessoa errada, a única maneira de ele e Odete ficarem juntos é se afogando no lago para viverem como espíritos. Pesado, né? Agora se segura aí porque vem uma curiosidade que parece mentira. Hoje, o Lago dos Cisnes é esse sucesso absurdo, né? Mas, na estreia, foi um fracasso total, sério. Ninguém gostou. O pessoal achou a música do Tchaikovsky muito complicada, a coreografia não animou a plateia, foi um fiasco. Dá para imaginar uma coisa dessas? A grande virada só foi acontecer anos mais tarde. Depois que o compositor Tchaikovsky morreu, dois coreógrafos geniais, Marius Petipa e Lev Ivanov, resolveram refazer o balé. Era tipo uma grande homenagem a ele. Aí, em 1895, essa nova versão estreou e pronto! O que era um fracasso virou a obra-prima que o mundo inteiro ama e aplaude até hoje. Beleza, a gente já sabe a história. Mas como é que isso tudo é contado no palco, sem palavras? Então, o balé tem uma linguagem só dele, sabe? É como se fosse uma gramática, só que feita de movimentos. Cada passo, cada gesto tá ali para comunicar uma emoção, para contar um pedaço da história. E a genialidade dessa nova versão do balé tá justamente na mistura de dois estilos bem diferentes. O Petipa, um dos coreógrafos, ficou com as cenas do palácio. Eram partes cheias de brilho, com muita técnica, saltos impressionantes, giros, um espetáculo. Já o outro coreógrafo, o Ivanov, cuidou das cenas do lago. Ali, o foco era o drama, a emoção e os movimentos que pareciam imitar o deslizar dos cisnes na água. Ou seja, um fez a parte da festa, da ostentação, e o outro fez a poesia, o sentimento. E essa mistura, nossa, ficou perfeita. E um dos momentos mais famosos e esperados do balé clássico é o que a gente chama de Pas de Deux. O nome é francês e significa literalmente passo a dois. Foi uma ideia do Petipa para criar aquele momento de destaque do casal principal. É um dueto onde eles mostram não só o quanto são bons tecnicamente, mas também a sintonia, a conexão entre os personagens. E esse pas de deux geralmente segue uma estrutura, quase uma receita de bolo. Primeiro vem o adágio, que é uma dança mais lenta, controlada, bem romântica. Depois vem as variações. É a hora do show individual. Cada um tem um solo para mostrar sua técnica, para brilhar sozinho. E para fechar com chave de ouro, vem a coda, que é o grande final, com os dois se revezando nos passos mais difíceis e impressionantes que existem. E já que a gente está falando de coisa impressionante, grava bem esse número na cabeça, 32. Esse número representa um dos maiores desafios técnicos que uma bailarina pode enfrentar, e é um dos momentos mais eletrizantes da história do balé.
32 fouettés. O que é isso? É um passo que parece impossível, onde a bailarina gira 32 vezes seguidas na ponta de um pé só. Imagina um peão humano. Em O Lago dos Cisnes, quem faz essa proeza é a Odile, o cisne negro. É o momento em que ela está no auge, comemorando que conseguiu enganar o príncipe. É de tirar o fôlego de quem está assistindo, com certeza. Mas um balé não é feito só dos bailarinos principais, não. A verdadeira alma do espetáculo, muitas vezes, é o corpo de baile, sabe? Aquele grupo de bailarinos que dança em conjunto. É a harmonia de todo mundo se movendo junto, a simetria que forma desenhos perfeitos no palco e o equilíbrio de cada um que cria todo aquele cenário mágico, como as fileiras de cisnes que parecem até flutuar no palco. Então, depois que a gente entende essas regras do jogo, a estrutura do pas de dois, a importância do corpo de baile, fica ainda mais legal ver como outros artistas pegaram essa história super clássica e resolveram dar uma mudada, brincar com ela. Porque uma obra famosa assim não fica parada no tempo, né? Ela vira inspiração para muita coisa nova. Pensa comigo, e se pegassem essa história super trágica de amor e morte e transformassem numa comédia, daquelas de dar risada mesmo? Parece meio doido, né? Mas acredite, é exatamente o que uma companhia de dança muito especial faz. Conheçam os Trocs. O nome oficial é Les Ballets Trocadeiro de Monte Carlo. É uma companhia formada só por homens. E eles dançam todos os papéis, inclusive o das princesas, sabe? Usando sapatilha de ponta, tutu, tudo. Eles pegam os momentos mais sérios do balé e transformam em piada, com uns tombos que parecem sem querer, umas caretas. Mas não se engane, por trás de toda a brincadeira, a técnica deles é de altíssimo nível. É a prova de que o balé pode ser lindo e, ao mesmo tempo, super engraçado. Mas a figura do cisne não inspirou só comédia, não. Ela também serviu de ponto de partida para uma pequena revolução na dança que foi para um lado completamente diferente. Um caminho mais focado na emoção pura, nos últimos momentos de vida de um cisne. A história é a seguinte: em 1905, uma bailarina que era uma lenda, a Anna Pavlova, pediu para o coreógrafo Michel Fokine criar um solo para ela. E o resultado foi uma pecinha curta chamada A Morte do Cisne. Em só 3 minutos, o Fokine quebrou várias regras do balé clássico. Em vez daqueles giros perfeitos, ele criou movimentos mais livres para os braços e para o tronco, que tremiam para mostrar a agonia e a fragilidade do cisne morrendo. Foi uma coisa totalmente nova e muito, muito emocionante. E essa frase resume bem o tamanho do impacto dessa pequena dança. Quando eles mostraram a morte do cisne de um jeito tão expressivo e diferente, o Fokine e a Pavlova não estavam só contando uma história. Eles estavam, na verdade, mostrando que toda aquela tradição do balé clássico podia evoluir, dar espaço para novas formas de expressão. Foi como se eles estivessem abrindo as portas para o que a gente conhece hoje como dança moderna. Então, olha que legal. A gente viu como uma única ideia, a figura do cisne, pode virar uma tragédia gigante, uma comédia de chorar de rir, ou um poema super emocionante sobre vida e morte. Isso tudo deixa a gente pensando, né? Se o corpo consegue contar tantas versões diferentes da mesma história, do jeito clássico até o mais moderno, que outras histórias, que outras linguagens de movimento será que ainda estão por vir? A dança, com certeza, não para. E está sempre pronta para contar a próxima grande história.